a imprensa e me chamaram ali do Hoffman, mas Dari, a tua esposa, o carinho de vocês me receberem de braços abertos nessa história magnífica do Dari. Meu presidente Delcio, meu amigo, que abriu os braços desde o primeiro momento, me acalentando nessa cidade tão carinhosa e que recebe tão bem as pessoas. Boa noite, seja bem-vindo. Estar aqui acompanhado por esta figura extraordinária de homem, político, empresário, que é o Érico Ribeiro. Estar acompanhado do prefeito municipal de Rio Grande, que até hoje ninguém ainda conseguiu fazer as obras do porte que o Abel Dourado fez em Rio Grande. Criou o maior bairro da cidade de Rio Grande, o Parque Marinho. Restabeleceu um dos bairros mais pobres de Rio Grande, que era um verdadeiro depósito de marginais, que é o bairro Getúlio Vargas, e o mais antigo da cidade de Rio Grande. Estar aqui acompanhado pelo presidente e o vice-presidente do Executivo Municipal de Pelotas, o vice-presidente do Executivo Municipal de Canguçu, Paulinho, de ver aqui amigos que há muito tempo eu não via, e alguns que, como o Cléo Cassari, ele tinha cabelos pretos, loiros, e eu tinha cabelo. Quando menino ainda, com 21 anos, vim pelo Sindicato Rural de São Lourenço realizar e reconstruir um parque que estava abandonado, e nós passamos uma década com leilões enormes. E aqui tem a presença do Marcelo Quinó, neto do Jarbas Quinó, que eu não vou descansar enquanto não fazer ele assinar a ficha do Partido Progressista, pois nós temos neste jovem, não digo a curto prazo, porque nós estamos de passada já, que o futuro é dessa juventude, como outros que estão aqui, quem sabe temos um prefeito, um deputado de São Lourenço, de rever o Edinho, meu amigo, meu cliente, que quando não vendia, comprava, e eu daqui a pouco eu me apertava e já saiu o Edinho, pai, eu estou apertado, mas ele levava um caminhãozinho de vaca lá para a fazenda dele. Então, rever a vocês todos o carinho de poder estar em São Lourenço. E Érico, São Lourenço contribuiu muito na minha formação profissional, porque foi o primeiro passo não doméstico, Abel. Eu saí de Rio Grande e o primeiro espaço que não foi na minha cidade como profissional foi a cidade de São Lourenço. Então aqui eu me construí, eu vivi com um público diferenciado, me transformei num leiloeiro, graças a Deus, reconhecido no Brasil inteiro, com 10 federações de agricultura que eu fui credenciado, estado de São Paulo, Mato Grosso, fui pioneiro em alguns estados, e esta história passou por aqui, porque foi o primeiro momento que eu passei a ter uma envergadura profissional reconhecida fora do São Gonçalo, uma vez que o Rio Grande fica após São Gonçalo. O Mário, que me acompanhou por várias eleições, sempre esteve ao meu lado, pessoas que eu estou conhecendo hoje, e eu que já tenho alguns anos de caminhada, tive a oportunidade de ser vereadora, presidente da Câmara mais antiga do Rio Grande do Sul, a segunda mais velha do Brasil, que é a Câmara de Rio Grande, construímos aquele anexo, trouxemos a TV Câmara, foi a primeira Câmara do interior do estado do Rio Grande do Sul a ter rádio e TV ao vivo, foi no meu mandato. Foi o primeiro concurso público da Câmara de Vereadores quando presidente, de uma história de 200 e tantos anos. Então, nessa trajetória, nessa vida política, são nesses momentos que se encontra um público tão seleto e tão diverso que a gente pensa que vale a pena se propor a passar o que o Érico disse, que a gente passa quando deputado, quando a gente faz as coisas com seriedade. Que para muitos a viagem para Brasília é uma oportunidade de grandes negociatas, inclusive com emendas parlamentares. Enquanto o Dari buscava na iniciativa privada fazer os eventos, eu tenho certeza, e não sou leviano, que esses recursos provenientes de origem governamental ficam no caminho mais da metade em propina, em dinheiro desviado, em dinheiro oferecido para safados que promovem eventos e que a sociedade fica com ele diminuído, muitas vezes com coitados. Eles não têm culpa de não terem atingido o estrelato, mas são artistas de terceiro nível. Apenas para cumprir um contrato onde conste o dinheiro gasto,
e que, na verdade, fica no caminho, nos descaminhos da má política. Érico, o chamado de ser candidato, Abel, neste momento, eu saí da política efetivamente dali. Eu saí da política porque eu entendi que tinha cumprido um ciclo. Entendia que política não era emprego, que tinha tido a oportunidade e a felicidade de entrar de mãos limpas e cabeça erguida em um governo que foi acusado, justa e injustamente, por tudo, e fundamentalmente da forma covarde por ser uma mulher. Mas do Cláudio Dias nunca houve uma citação. E eu conduzi os 2 últimos anos as questões políticas à frente, enfrentando Promotoria Pública Federal, enfrentando Polícia Federal, enfrentando tudo que foi absurdo do maior ato de perseguição a um político no estado do Rio Grande do Sul, que foi comandado pelo atual governador do estado do Rio Grande do Sul, ex-ministro da Justiça. Fiz sair de vereador do Rio Grande, sem ter um pedigree completo, sem ter experiências políticas maiores. Determinação essa que recebi do presidente Fernando Henrique, do então candidato a presidente José Serra e do meu saudoso e querido amigo Sérgio Guerra, que faleceu esse ano, senador, deputado do estado do Pernambuco, do qual tenho um grande carinho, foi teu colega. Vim com a missão: não pode se deixar o governo do estado do Rio Grande do Sul ser derrubado de forma antidemocrática, que termina a história desse partido. Não adianta Plano Real, Fernando Henrique, Covas ou quem fosse. E eu cumpri esse dever, paguei com o meu mandato, e eu faria de novo, Abel, se fosse necessário, porque a história do Rio Grande do Sul se viu livre de uma mácula que ficaria para o resto da história. E quando eu me retirei de cabeça erguida e tranquilo, absolutamente consciente que, como cidadão, eu cumpri o meu dever. E cumprindo esse dever, eu poderia voltar a ser feliz, cuidar da minha vida, da minha família, dos meus negócios. E esta correria me levou a pegar um trem pela metade e fiquei 45 dias hospitalizado e tive 30 dias hospitalizado em Brasília, uma semana em coma de uma cirurgia semelhante ao Tancredo Neves, e por pouco eu morri, fruto do desespero, das ameaças, da perseguição, das dificuldades e até do despreparo que tinha para enfrentar aquilo tudo. Venci. Quis Deus me dar a oportunidade de terminar essa etapa e estar aqui entre vocês, e só voltei à política, pois eu fui convidado, intimado pela senadora Ana Amélia, amiga de mais de 30 anos, e eu tive a oportunidade de conhecer o seu esposo, do qual me relacionava. E fui o único jornalista da grande imprensa brasileira que me deu espaço, que valorizou o meu trabalho, que me deu luz e, acima de tudo, carinho e respeito. E me trouxe um desafio que nenhum homem ou mulher responsável poderia dar as costas. Dias, eu tenho a possibilidade, em fevereiro do ano passado, de ser candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Como posso ser candidata se o 4º PIB do Rio Grande do Sul, o 6º colégio eleitoral, a cidade que mais cresce no Brasil, eu não tenho mais o partido? Eu preciso de ti. Preciso que tu seja para mim o que tu foi no passado no outro governo. Que eu tenha aqui na metade sul pessoas, junto com os amigos que já tenho, para a gente construir um grande partido. E que a gente possa aqui ter definitivamente uma possibilidade de uma candidatura a deputado federal, pois o Féter é candidato a estadual e tu é o nome que tem essa possibilidade. Tem 78.982 votos. Isto é mais do que o Maracanã, só que eu não me elegi por questões da legenda. Em compensação, tem 12 deputados federais com menos votos que eu. Então, minha gente, se lançar, e eu quero responder outro desafio, a política, aceitar esse desafio, muito antes de qualquer coisa, num ato de patriotismo. Nós precisamos enfrentar o estado de coisas que esse país está lançado. Nós temos que dar aos políticos como a Ana Amélia e como a Aécio o respaldo, o discurso, a coragem, o enfrentamento que é necessário para tirar essa praga que assola o Brasil. Nós mais velhos talvez não soframos tanto,
mas nossos filhos, nossos netos vão pagar um preço incalculável. E tu não penses, Zé, que nós vamos resolver com o Aécio ou com a Ana Amélia em 4 anos. Nós levamos uma década para tentar recuperar o Brasil e desmanchar essa estrutura revolucionária que tomou conta desse país. E nós não temos mais tempo. Daqui a 4 não sei mais se é possível. O que está acontecendo, o que está sendo criado, o que se via já há 4, 6, 7, 8 anos atrás, é que o embrião revolucionário, originário de Cuba, estabelecido na Venezuela, no Equador, na Bolívia, na Argentina, no Uruguai, com exceção do Chile e da Colômbia, está estabelecido com metástase cancerígena do comunismo no Brasil. E por isso voltei, para ajudar a Ana Amélia, para ajudar o Partido Progressista que eu me sinto, e tudo que eu fiz na minha vida me dediquei de corpo e alma. Estou dedicado, disse na minha posse no partido, que se tive galões de outra instituição, eu vinha como soldado raso, para contribuir e servir da forma que fosse melhor necessário. Entendeu o partido que era necessário ser deputado federal? Sabem do desafio. Estaremos brigando com tostões contra milhões. O dinheiro chega em pacotes para o PT comprar cabos eleitorais, estabelecer bases, corromper a imprensa, trazer tudo que é tipo de favores para os políticos dele. Nós temos só uma coisa: patrimônio moral, respeitabilidade, vontade, capacidade administrativa e condições de gerir esta balbúrdia, essa anarquia que se transformou a economia brasileira e a economia do Rio Grande do Sul. O governo passado, um imenso esforço, realinhou a economia. Precisava um governo, neste que está aí, que desse continuidade para recuperar o Rio Grande do Sul. Eles fazem o quê? Acabam com a hierarquia, acabam com as estruturas, não promovem obras, suspendem tudo que é tipo de ação durante 3 anos e meio e se lançaram em março desse ano, de forma louca, como foi a balsa de Santa Isabel, inaugurar uma travessia de uma balsa que estava lá presente, mas que não tinha rodovia e não tinha estrutura para a balsa navegar. Então que inaugurasse a balsa no estaleiro. Não mentissem como mentiram para as pessoas. São inúmeros eventos, são inúmeras atitudes que demonstram como eles fazem política. Eu não sou melhor que ninguém. Estou preparado, sim, tenho coragem, mas eu respeito os meus colegas deputados de outras regiões. Mas eu tenho uma coisa que os distingue: eu sou daqui. As minhas emendas dali, mesmo tendo sido o governo do PT, estão aí, foram empenhadas. Este governo do PT usou recursos nossos para o bem comum da cidade de São Lourenço. Não tratei ninguém diferente por sigla partidária. Dei a todos da minha região e exclusivamente para a minha região todas as emendas parlamentares que eu detinha. Todas. Cidade de São José do Norte, fizemos a transposição submarina que custou 1.800.000 com emendas parlamentares que possibilitou o polo naval de São José do Norte e finalmente aquela península pobre pode pensar com o futuro. Trouxemos para a cidade de Rio Grande UTI, não Natal, UTI dos queimados, a Rio Grande Cassino, onde eu perdi a vida da minha mulher e do meu filho. A doutora da água para o cassino, que estava podre, era antiga, era de ferro, era água ferruginosa que a população do cassino tomava. Trouxemos o Rincão da Cebola, uma das áreas mais bonitas de Rio Grande, abandonada, depósito, cemitério de navio velho e antro de prostituição e tráfico de droga. Fizemos por Pelotas, o Abel sabe, R$1 milhão para aquela rua Brode. Infelizmente não foi empenhado, mas trouxemos outras emendas pequenas, mas vieram. Então toda a região, o hospital de Canguçu, mais que R$1 milhão, e o pronto-socorro que está sendo construído foi dinheiro meu. Então, gente, eu sou bonzinho? Não. Eu sou melhor que os outros? Não. Eu sou daqui. Eu tenho compromisso. E como nunca andei me escondendo, porque não faço promessa, assumo compromisso, não vai ser depois de velho, com 60 anos, que eu vou me esconder dali. Vocês têm a liberdade, presidente, de me chamarem. Quando não me chamarem, eu virei. Farei prestação de contas, verei o que vocês precisam, ajudarei a fomentar lideranças novas, os nossos velhos a voltarem a tomar o governo, fazer com que o São Lourenço não seja o governo de um partido, mas que seja o governo da sociedade, onde as pessoas sejam tratadas todos iguais, porque nós temos essa capacidade. Nós não excluímos,
nós não queremos briga entre irmãos, nós não distinguimos raça como eles distinguem. Como eles criam o agronegócio, tem o grande produtor e a agricultura familiar. Nos Estados Unidos, toda a agricultura é familiar. No leste europeu, toda a agricultura é familiar. Na Europa Central, toda a agricultura é familiar. Nós aqui se cria os pobres e os ricos, os bons e os maus. Isso é uma revolução que está escrito nos 10 mandamentos do Lenin. Gente, obrigado por tomar esse tempo. É uma eleição dificílima minha. Eu farei o final. Eu fiquei com a mão na maçaneta da porta, com a maior votação da história da cidade de Rio Grande, numa proporcional, uma cidade que é o berço da civilização do Rio Grande do Sul. Essa eleição não é menos difícil. Não tenho nada, a não ser o patrimônio que teve homens como Deus, como o Érico, como o nosso prefeito, como o Abel, como vocês, que multipliquem votos, que peçam votos. Eu não compro, nunca comprei, se tivesse dinheiro não compraria. Procurarei fazer a melhor campanha possível dentro da minha possibilidade, com os meus recursos e, acima de tudo, com o patrimônio que eu tenho, que é a herança política desses 4 anos como deputado, porque o Dari disse para mim, e eu fiquei muito orgulhoso, eu torci muito que tu viesse para nós. E tu sabe por que eu vim para vocês? Porque o PP, no governo anterior, foi o único partido que trabalhou com lealdade. O nosso Otomar Vivian, o nosso Celso Bernardi, o doutor presidente da Assembleia Legislativa, o Pedro Vestifário, né? Foram de uma correção, de uma conduta e de uma capacidade que foi quem sustentou o governo passado. Por essa lealdade, pelo convite que eu tive da Ana Amélia e por afinidades históricas que tem, a opção que se era para recomeçar seria numa agremiação como a de vocês, que é grande, que tem grandes políticos, mas que na nossa região tem um espaço imenso, pois 31 deputados federais, 30 são da metade norte, 1 é da região da campanha, e nós estamos órfãos de pai, mãe, avô e bisavô. Nós temos que nos dirigir para se queixar, hoje, sendo o governo das estrelas alinhadas, provavelmente ao bispo diocesano de Pelotas. Bem, gente, meu muito obrigado. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Lourenço do Sul, muito obrigado, Bruno Laxiger, ex-presidente do Sindicato Rural, eu estou sem óculos, é o Ibaté. Obrigado pela presença, não os conhecia apenas de vista, mas... eu sou conheço, claro, eu vou associar o teu nome. Eu agradeço a presença de vocês. Eu não sou um estranho no ninho, mas aqui tem um menino que trabalhou comigo como leiloeiro rural, o Crespo. Fica de pé aí, menino. Era meu pisteiro aqui no Sindicato Rural e me acompanhou em todas as eleições que eu fiz na minha vida. Eu digo, vou para o PP, tem brigas e tal, quem sabe ele não vem. Se apresentou. Está aí me ajudando. Então eu dizia para vocês que é uma eleição difícil, a nossa legenda é alta. Eu preciso 90 mil votos para ser competitivo. 90 mil votos não cabe nem mais no Maracanã. É o Beira-Rio e a Arena do Grêmio cheia. Só quem sabe a dificuldade do voto, só quem sabe o que é buscar em um determinado domingo, do mês de outubro, dia 5, às 8 horas da manhã, 90 mil pessoas se lembrarem do careca feio que ganhou para votar. Só vou ser capaz de obter essa votação se vocês me ajudarem. É isso que eu peço. Não ofereço nada, assumo o compromisso e estarei na Câmara Federal ou ao lado da Ana Amélia, ajudando o São Lourenço a progredir e ser um município rico, harmonioso, bonito e, acima de tudo, feliz, que sempre foi. Muito obrigado.